Eu fiz um vídeo semana passada contando para vocês que eu vivi 20 anos da minha vida em função do meu esposo, em função dos afazeres dele, da vida profissional, e por muitas vezes eu abri mão do meu querer, eu abri mão dos meus sonhos para poder realmente investir na vida dele. O interessante é que eu recebi vários comentários de mulheres que estão vivendo a mesma coisa. Eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas atitudes que eu tomei de uns meses para cá que tem feito eu voltar para o meu local, voltar para onde eu tenho que estar. E talvez é isso que você também, mulher do outro lado, precisa fazer. Você precisa voltar para você, você precisa se despertar. Você precisa realmente se colocar no teu papel. Depois que eu tomei essas atitudes, muitas coisas têm melhorado na minha vida. Hoje eu me vejo uma mulher mais leve, hoje eu me vejo uma mulher que está em busca do que ela quer. O que eu faço hoje, eu não faço mais em função do meu esposo, eu faço em função da minha vida, do que eu quero. Eu quero até deixar bem claro, gente, eu não estou aqui induzindo e nem influenciando ninguém a ter uma vida individual dentro de um casamento, tá? Não é isso, até porque eu acredito sim no casamento, eu acredito sim na família. O que eu estou dizendo é que além de você ser esposa, além de você ser mãe, você é uma mulher. Você é uma pessoa que precisa ser vista também. Então esse é o meu intuito, para você realmente se amar primeiro, porque depois que você se amar primeiro, automaticamente você vai atingir o teu esposo, os teus filhos. É esse o meu intuito, não é em momento algum influenciar você a separar ou ser uma pessoa sozinha. Não é misericórdia, não é meu intuito, não é esse. Até porque a decisão de tomar caminhos diferentes cabe a você que está vivendo. É você que tem que avaliar a sua vida e ver se realmente faz sentido, se tem solução, se não tem solução. Quem sabe é quem vive, principalmente quando se trata de casamento. Enfim, eu anotei aqui 5 decisões que eu tomei para poder falar para vocês. Coloquei aqui de uma maneira mais organizada, porque eu tenho um péssimo hábito às vezes de começar a falar as coisas, e aí falar e acabar não falar o que eu queria falar e me perder. Então eu me organizei aqui para poder conseguir passar a mensagem, para você do outro lado me entender o que eu estou dizendo e quem sabe de alguma forma eu poder ajudar vocês também. A primeira atitude que eu tomei, que foi uma atitude muito importante, que não é fácil, principalmente para quem tem um perfil controlador, que é o meu caso. Eu sempre fui uma pessoa de querer controlar as coisas, eu sempre fui uma pessoa de opinião muito forte. Então, para quem tem personalidade forte como eu, é difícil. Foi muito difícil. É difícil, porém é possível. A primeira atitude que eu tomei, gente, foi sair do controle. Então, mulher, você do outro lado que tá aí, se você quer sair dessa situação que você tá vivendo aí com teu esposo, se você quer realmente viver um pouquinho para você também, se você quer começar a se olhar também um pouco, além de olhar pro teu marido, pros teus filhos, saia do controle. Tem coisas que não tá no nosso controle, tem coisas que é da responsabilidade dele. Tem coisas que é da sua responsabilidade, tem funções que é sua, mas tem funções que é dele. Deixa ele exercer o papel de homem, de macho que ele nasceu para exercer. Às vezes, se você precisar de ajuda, às vezes, se você aceitar uma gentileza, uma cortesia do teu esposo, isso não é sinal de fraqueza, gente. Não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, isso é sinal de gentileza, de amor, de carinho. Qual a mulher que não gosta de ser servida? Qual a mulher que não gosta também de ser cuidada? Isso é sinal de cuidado. Deixa teu esposo fazer o papel dele, saia do controle. É difícil? Nossa, é muito difícil. Foi muito difícil para mim sair do controle. Eu controlei durante 20 anos. E quando eu falo um controle, eu controlei tudo, gente, tudo. Eu era tão controladora que eu me lembro que no início do nosso casamento, eu amadureci mais rápido. A mulher às vezes amadurece mais rápido. E por eu ter amadurecido mais rápido, mas eu também tive um incentivo. Quando eu era mais nova, a minha tia e a minha avó, elas me pediam para poder realizar o pagamento das contas. Minha tia trabalhava em outra cidade, e aí quando ela recebia, ela deixava lá o boleto de alguma coisa que ela tinha que pagar, deixava o dinheiro e eu que ia no centro, porque na cidade que eu morava era muito pequena, então não tinha comércio próximo. Inclusive, acho que até hoje lá não tem ainda um comércio próximo, assim, no mesmo bairro, de loteria, banco, essas coisas não tem. Então tinha que ir até o centro para poder resolver essas coisas. E aí ela deixava lá o boleto, mais o dinheiro, eu ia no centro, realizava o pagamento para ela, entregava para ela o recibo, o comprovante, entregava o troco direitinho, né, se tivesse algum troco. E com essa atitude, eu fui ficando mais responsável, eu fui aprendendo desde cedo a responsabilidade de cuidar do dinheiro, a responsabilidade de ter desse compromisso, né, de saber honrar o compromisso.
Então eu fui incentivada desde pequena a ser uma pessoa responsável. E ao contrário do meu esposo, já foi totalmente o oposto de mim. O meu esposo, ele tinha um padrasto, que tudo que ele recebia, o padrasto queria. Todos os valores que meu esposo recebia, ele tinha que entregar para o padrasto, e o padrasto controlar da maneira que queria, e o meu esposo não tinha acesso, ele não poderia controlar nem o próprio dinheiro. Então hoje eu consigo entender e ver por que o meu esposo chegou lá na vida adulta de uma maneira tão, entre aspas, irresponsável. Porque ele não teve esse incentivo e não foi ensinado desde pequeno a ter essa responsabilidade. Coisas que eu faço com os meus filhos, que eu ensinei aos meus filhos, e infelizmente ele não teve esse ensinamento. Então, por esse motivo, eu percebi isso desde o início do nosso casamento, que ele não tinha muita responsabilidade referente a isso. E eu passei a controlar tudo, a pagar as contas. E por um certo lado também, ele não se importava muito de me dar o dinheiro para poder pagar. Então, assim que a gente fazia. Ele me dava o dinheiro, eu ia lá, eu pagava, eu separava o dinheiro das compras, eu comprava o que estava precisando, eu pagava os boletos que tinha que pagar, eu pagava o aluguel e assim foi. Eu controlava tanta situação que eu me lembro que quando a gente ia no mercado, gente, olha você vê o nível assim de controle. Ele colocava as coisas no carrinho, se eu achasse que não era necessário, eu tirava do carrinho. A minha atitude diante do meu esposo não era atitude de esposa, era atitude de mãe. Literalmente mãe. E quando você quer controlar o teu esposo, mulher, você se torna mãe dele. E você não é mãe dele. Se, quando ele era criança, se ele não aprendeu, infelizmente, quando ele era adolescente, se os pais não incentivaram ele, infelizmente a vida adulta vai ter que ensinar ele. E a gente precisa deixar ele aprender. Mas muitas vezes, para a gente querer controlar, para a gente achar que se a gente controlar vai dar certo, porque a gente achar que a gente é responsável, a gente, infelizmente, a gente polda que ele aprenda, a gente polda que ele amadureça. Eu fiz isso com meu esposo durante muitos anos. Muitos anos. Eu acho que de uma certa forma tinha minha vontade de controlar e ele também não ligava muito. Como ele não aprendeu ali desde novinho a controlar o próprio dinheiro, ele não ligava muito para isso. Enfim, o tempo foi passando, então a atitude que eu tomei foi o quê? Passar para ele a responsabilidade. Hoje, ele que paga o aluguel. Inclusive, eu fiz questão, dessa vez a gente morou nesse apartamento, de não conversar com o proprietário. Ele foi lá, ele entrou em contato, ele resolveu, ele acertou o valor do aluguel. O proprietário não tem o meu telefone, o proprietário, claro, ele me conhece, porém todo o assunto referente ao apartamento, ele trata diretamente com o meu esposo. Porque antigamente, como eu queria controlar tudo, muitas vezes eu tomava a frente e as pessoas tratavam comigo. Agora não. Agora ele trata tudo com o meu esposo. Gente, é libertador. Conta de água, conta de luz, tudo é com o meu esposo. Tudo ele resolve. Outra coisa também que eu fiz, é referente à compra da parte da comida, não, aí a gente já faz compra junto, é claro, porém ele tem total liberdade de escolher o que quiser. Ele pega o que ele quer. Às vezes eu acho que ele pega umas bobeirinhas, acho, mas eu não sou mãe dele. E outra coisa, é o salário dele. Se ele não puder, às vezes, comprar um iogurte diferente, se ele não puder, às vezes, comprar não sei, algo que ele queira ali. Que tipo de adulto, que tipo de ser humano, que tipo de mentalidade tem uma pessoa dessa? Ele deve se sentir muito inferiorizado. Porque pensa, nossa, eu trabalho tanto e eu não posso nem comprar um iogurte com meu próprio dinheiro. Entende? É o tanto que eu poldava ele, era o tanto que eu rebaixava ele. Então hoje não, hoje nós vamos junto no mercado, ele tem total liberdade de comprar o que ele quiser, desde que esteja dentro do valor ali que nós estipulamos para poder fazer compra. É uma atitude também que eu tomei. O que mais que eu não controlo? Ah, sim, referente à empresa dele. O que eu fiz, gente? Eu peguei todas as obrigações, todas as responsabilidades da empresa e passei por ele. Só que nesse caso não deu muito certo, não. Mas eu passei para ele tudo, sabe? As datas dos impostos, o que ele tinha que tirar, os prolabore, o que ele tinha que mandar para a contadora. Mas ele simplesmente não fez nada. Ele, infelizmente, ele não conseguiu fazer nada, ele deixou passar um mês, passou 2, passou 6 meses, ele deixou lá a conta, a empresa, como se não existisse. Nessa parte da empresa, eu realmente percebi que ele não tem dom para lidar com essas partes burocráticas. Eu voltei a cuidar, porque na verdade estava virando uma bola de neve, então eu voltei a cuidar, eu voltei a lidar com a contadora e essa parte de impostos, porque eu tenho realmente mais facilidade para poder lidar com isso. Inclusive eu até gosto dessa parte de gestão. E como eu vi que realmente o dom dele é execução, não é gestão, então eu peguei de volta. Então pelo menos isso eu ainda tô cuidando. Eu tinha deixado para ele, mas eu vi que não tava dando muito certo, eu resolvi cuidar. Mas tem uma diferença muito grande. Agora eu cobro para poder fazer isso. Porque antes eu fazia isso sem cobrar nada.
Mas aí, como eu tinha o controle de tudo, o dinheiro era nosso. Agora não, agora ele paga para mim, né, um valor mensal para eu poder realmente trabalhar para ele. Mas é só essa parte da gestão, tá? Que eu faço para ele. E às vezes também eu gero algum contrato, que ele também não sabe gerar. Às vezes eu gero algum recibo, alguma nota, essas coisas assim, eu ainda faço. Na verdade, eu fiquei 6 meses, 8 meses sem fazer e voltei a fazer agora. E a segunda atitude que eu tomei foi voltar pro meu papel. Quando eu controlava tudo, gente, eu tinha uma energia masculina lá em cima. Muitas vezes eu nem me sentia mulher, de coração mesmo. Muitas vezes eu não me sentia mulher. Quando eu passei a entregar para ele o papel dele, tomei de volta o meu papel, a minha energia feminina voltou. Então a segunda atitude é essa: volte para o seu papel. Volte para a sua função de mulher. Volte realmente a ser a mulher que Deus fez você para ser. A partir do momento que você deixa o teu esposo cuidar do papel dele, você volta para sua energia feminina, você tem mais tempo para cuidar de você tem mais tempo para poder fazer a sua unha, para poder arrumar o seu cabelo, às vezes poder tomar aquele banhozinho demorado. Porque muitas vezes é tanta coisa pra gente poder resolver que nem um banho demorado a gente consegue tomar. Então, quando você volta a fazer isso, deixa cada um assumir o teu papel, sobra mais tempo para você poder cuidar de você. Então, essa é a segunda dica que eu dou. Volte para o seu papel. Veja, analise qual é a sua obrigação, o que você tem que fazer, o que você tem que contribuir com essa família. Deixe ele contribuir com a energia masculina dele, deixe ele tomar a rédea da situação dele e você toma a rédea da sua situação. Então essa foi a segunda atitude que eu tomei que fez total diferença. Hoje eu consigo olhar mais pra mim, hoje eu consigo tomar um banho demorado, consigo lavar meu cabelo com calma, consigo até passar um batom, consigo passar uma maquiagemzinha leve, coisas que eu não fazia, porque eu não tinha tempo para isso. Meu tempo era tão corrido, eu tinha que cuidar de tanta coisa, de tanta vida dos outros. Além da vida do meu esposo, é óbvio, eu tinha que cuidar da vida dos meus filhos também, que eram pequenos. Né? Enquanto nossos filhos são pequenos, é nossa obrigação. Então, eu não tinha muito tempo para mim. E hoje, como eu fiz isso, eu voltei a ter tempo para mim. Então, essa seria a segunda atitude. A terceira atitude que eu tomei, que foi uma atitude, gente, assim, que não é fácil também, acho que é igual à primeira. Por muitas vezes, claro, meu coração às vezes ficava com dó, muitas vezes ele mesmo, no início, ele fazia uma chantagem emocional comigo, pra não poder tentar voltar a ser a pessoa que eu era antes. Mas eu fiquei firme e eu tomei essa atitude, que é deixar ele assumir a consequência das escolhas dele. Ele é adulto. Adulto é responsável pelas suas atitudes. Adulto, ele se responsabiliza. A criança, quando ela é de menor, o filho, quando é de menor, os pais são responsáveis, mas fez 18 anos, ele passa a ser responsável por si mesmo. Então, por muitas vezes, com as minhas atitudes, de querer controlar tudo, de querer resolver tudo, eu poupava ele, eu proibia ele de assumir as consequências das escolhas dele. Porque ele fazia uma coisa e eu ia lá e tentava resolver para poder não respingar nele. Olha que absurdo isso, gente. É um absurdo isso. Nós estamos falando de uma pessoa que é adulta. Ele é adulto. Desde que a atitude dele não seja uma atitude realmente muito drástica, é claro, né? Vamos analisar caso a caso. Muito drástica, que não vai, sei lá, te prejudicar de uma maneira muito forte, que não vai atingir você. Gente, deixa ele assumir a atitude, deixa ele tomar as consequências, deixa ele realmente, entre aspas, pagar pelo que ele tá fazendo, se for o caso, entendeu? Agora, se for realmente algo muito drástico, aí sim, aí talvez cabe a você tentar ajudar de alguma forma, tentar orientar de alguma forma, ou então, se for realmente uma situação muito grave, não sei, às vezes cabe a você até você avaliar se compensa você ficar sacrificando tanto assim, sabe? Mas aí é você que tem que ver. Mas se não for coisas bobas, no meu caso era coisas bobas, sabe? Não deixar ele, às vezes, deu um retorno lá no trabalho, deu algo errado. Quem foi que executou o serviço? Fui eu? Não. Foi ele. Então deixa ele se virar para resolver, ele que encara o cliente, ele que se vira e resolva. Ele é adulto. Tá, não pagou o documento do carro. Tô dando um exemplo, tá? Não é o caso dele, porque carro para ele é prioridade. Mas se fosse o caso, não pagou o documento do carro. Caso ele apreenda o carro dele, ou sei lá, ou ele ganhe uma multa por isso, problema dele. Se ele não pagou, ele já estava correndo esse risco, sabe? Quando você toma uma atitude, você já sabia que poderia ter essa consequência. Então, assim, eu tô falando de coisas bobas, sabe? De coisas do dia a dia. Então, se são coisas bobas, deixa ele tomar a atitude que ele quiser, deixa ele assumir a consequência. Porque através dos erros dele, ele cresce, ele evolui, ele amadurece. Não é isso que você quer? Você não quer um homem forte do seu lado?
Não é isso? Você não quer um homem para poder cuidar de você? Você não quer um homem para poder realmente fazer o papel dele, para você poder fazer o seu? Então, mulher, às vezes o homem não tá fazendo o papel dele porque você não deixa. Então, deixa ele assumir as consequências da vida dele. Eu sei porque eu fiz isso a minha vida inteira. Eu até ficava brincando assim, que o Márcio faz o buraco e eu vinha atrás tampando. Ele faz o buraco e eu vinha atrás tampando. Deixa de fazer o buraco, se ele cair nesse buraco. Consequência, fazer o quê? Sabe? Vou ficar assim? Vou, mas eu vou deixar mesmo, sabe? Vou ficar com o coração doendo, vou ficar triste por ele, vou. Mas eu vou assistir de camarote. Infelizmente, eu vou assistir de camarote. E tá tudo certo. Adultos assumem a própria vida. Agora, a quarta atitude que eu tomei, gente, que pra mim foi muito importante, muito importante. E que eu vou convidar você do outro lado a fazer isso também. Se priorize, se ame. Comece a cuidar de você. Comece a cuidar de você nas pequenas atitudes. Eu passei a tomar mais água. Inclusive, eu tô aqui, ó, com meu copo d'água. Eu passei a tomar mais água. Eu passei a tomar aquele banhozinho demorado que eu te falei, de vez em quando. Claro que não dá pra fazer todo dia, mas de vez em quando eu faço isso. Eu passei a me levar pra tomar um cafezinho de vez em quando. Eu entrei na academia, vou fazer já uns 10 dias. Então, assim, cuide de você. Claro que eu não sei qual é a vida que você está vivendo aí, eu não sei qual é a sua condição, mas faça dentro do seu cenário. Se você não pode ir pra academia, mulher, caminha na rua. Vai fazer uma caminhada na rua, não tem custo nenhum, não tem gasto nenhum. Se você não quer caminhar na rua porque você não gosta, faça um exercício dentro de casa, faça uma dança dentro de casa, faz, não sei, verifique o que você gosta, verifique o que é melhor pra você e faça dentro de casa. Ah, mas eu tenho filhos pequenos. Sim, mas quando seus filhos dormem dentro de casa, você não pode ali exercitar uns 10, 20 minutinhos? Eu acho que tudo tem jeito, na verdade. O que a gente precisa é priorizar. Quando a gente não faz as coisas, porque não é prioridade. Então prioriza você, prioriza o seu cuidado. Ah, quando seus filhos, às vezes, estão, se estiver pequeno, dormir, vai tomar aquele banhozinho demorado quando eles estão dormindo. Se você tiver alguém para poder dividir, o seu próprio esposo, se seu esposo puder ficar com teus filhos um pouquinho, deixa os teus filhos com teu esposo. Vai no salão sem as crianças. Vai fazer uma caminhada sem as crianças, se você puder, claro. Que cada um que sabe da sua vida. Mas se prioriza. São pequenas atitudes que vai fazer diferença no seu dia a dia. E essas pequenas atitudes estão dizendo para você mesmo quanto você é amada, quanto você é querida, quanto você gosta de si mesmo. Então, uma coisa muito importante que eu fiz foi isso, foi me priorizar. No meu caso, gente, é mais fácil porque os meus filhos já estão grandes. A minha filha já vai fazer 13 anos agora esse mês e meu filho tem 20. Então, eu já estou vivendo uma fase mais tranquila, uma fase que eu consigo realmente tomar tempo para mim. Mas se não for o seu caso, faça da maneira que você puder, mas não deixe de tomar atitudes que realmente vai te mostrar amor próprio consigo mesmo. São pequenas atitudes que realmente vai fazer a diferença. Agora, a quinta coisa que eu fiz, que tem a ver com todas as outras coisas, né, que eu falei, que é tão importante, é colocar em ação. Não prometa só que você vai fazer, pega e faz. Faz de pouquinho em pouquinho, dá um passo de cada vez. Eu costumo dizer que é igual a criança. A criança ela não começa correndo, ela começa engatinhando. No caso dos meus filhos, eu lembro que a minha filha, principalmente, ela se arrastava. Ela com 5 meses, ela já se arrastava como se estivesse nadando, gente. E depois ela começou a engatinhar e depois ela começou a andar. Então as crianças é desse jeito. A gente também é da mesma forma. Você não vai mudar 15, 20 anos de um dia para o outro. Você vai mudar um passo de cada vez. Vai demorar um certo tempo. Foram 20 anos para poder chegar na situação que eu estou hoje. Então, não ache eu que eu vou conseguir resolver tudo, sei lá, em 6 meses, em 3 meses, em um mês. Não vou. Foram 20 anos de mudança. E nesse caso, são 40 anos de vida para poder mudar. São 40 anos. Eu tô com quase 40 anos. Então, dá um passo de cada vez. Tenha ação. Prometa para você e cumpra. E prometa coisas que você possa cumprir. Não precisa de muito. Como, por exemplo, referente ao controle, vai soltando de pouquinho em pouquinho, se você não consegue soltar tudo de uma vez só. Solta uma coisa, solta outra, e já você vai liberando, entendeu? Referente a cuidar de você. Faça o que der pra você fazer, se você não conseguir malhar, sei lá, 30 minutos, faça pelo menos 10 minutinhos de exercício físico, entendeu? Tomar água, se você não consegue tomar nem sei lá, 1 litro, 2 litros por dia, eu não sei qual, porque a água é de acordo com o peso, né? Mas se você não consegue tomar 2 litros por dia, tome um pelo menos. Depois você vai aumentando gradativamente. O importante é você sair do lugar. Um passo de cada vez. Mas desse passo, não fique parado, não fique esperando as coisas acontecer. Sabe, comece hoje, comece agora. A gente não sabe o dia de amanhã, a vida passa muito rápido. Mulher, a gente piscou. Ontem você era uma criança, hoje você já é uma mulher.
né? Hoje eu já sou uma mulher de quase 40 anos, ontem eu tinha 20. Eu me lembro de quando eu era criança, que eu tinha 10 anos. Hoje eu estou com quase 40, então assim, não vamos a perder tempo. Se você está vivendo essa mesma fase que eu, depois dos 35, 40, até mais de 40 anos, não temos mais tempo a perder. Nós não temos mais tempo a perder. Se você não fizer por você agora, não vai ter mais como fazer. Faça agora. Agora é o último momento que você tem, a última chance que você tem de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de trazer essa leveza para você, de se priorizar, de se amar. Então faça isso por você hoje. Tome atitude. Comenta aqui para mim, por favor. Quem é que vai tomar essa atitude hoje? Coloca assim na frase: vou começar hoje. Comece hoje. Se você não pode fazer atividade física hoje, comece tomando água hoje. Talvez hoje mesmo você já consiga liberar alguma coisa para seu esposo fazer sem você controlar. Libere para ele. Confie nele. Às vezes ele é até um bom esposo, às vezes ele até tem umas boas ideias, às vezes ele não executa as ideias dele porque você não deixa. Eu não sei se é o caso, mas às vezes, talvez ele tá sendo esse homem, às vezes, entre aspas, fraco, porque você, mulher, está enfraquecendo ele com as suas atitudes. Deixa ele se fortalecer, deixa ele ser forte. Você vai se tornar uma mulher forte, que vai ter um homem forte também do seu lado. Você merece isso. Olha, que Deus abençoe vocês. Obrigada aí pela companhia. Comenta pra mim se você tá vivendo dessa forma. Se você gostou dessa mensagem, curte, compartilhe. Se inscreva nesse canal, que eu vou tentar trazer mais mensagens para vocês aqui. Vamos caminhar juntas. Estamos no processo e a gente vai conseguir. Juntas nós somos mais fortes.